A Copa Libertadores de 2021, pela quarta vez em sua história, terá uma final entre clubes brasileiros. E os protagonistas que irão brigar pela glória eterna no próximo dia 27 de novembro serão Flamengo e Palmeiras, curiosamente os vencedores das duas últimas edições. O Palmeiras, pela sexta vez em sua história, irá disputar a final, com as anteriores tendo sido em 1961, quando perdeu para o Peñarol, em 68, quando perdeu para o Estudiantes, em 99, quando conquistou seu primeiro título sobre o Deportivo Cali, no ano seguinte, em 2000, quando foi superado pelo Boca Juniors, e em 2020, quando levou a melhor sobre o Santos. Já o Flamengo está disputando a final pela terceira vez, com a primeira tendo sido a de 1981, quando conquistou o título sobre o Cobreloa do Chile. 38 anos depois, em 2019, o clube protagonizou uma épica virada nos minutos finais contra o River Plate e conquistou o bicampeonato. Em 2021, o rubro-negro irá tentar manter o 100% de aproveitamento em finais. Ao longo dos tempos, os mais variados clubes do continente tiveram a honra de vencer a Copa Libertadores, e em muitas das finais, clubes brasileiros estiveram presentes, seja ganhando ou perdendo. Nesse vídeo você vai ficar sabendo quais foram os clubes que ganharam a sua primeira Copa Libertadores em finais disputadas contra clubes do nosso país. Estudiantes em 1968. Em 1968, participaram da Copa Libertadores um total de 21 clubes, sendo o campeão e vice da Liga Nacional de cada país, mais o campeão da Libertadores do ano anterior, que na época era o Racing da Argentina. 5 grupos com 4 participantes cada foram criados, com os 2 primeiros colocados avançando para a segunda fase. Os representantes do futebol brasileiro eram Palmeiras, campeão da Taça Brasil de 67, e o Náutico, que foi o vice. Os clubes marcaram presença no grupo 5, e o Palmeiras avançou para a segunda fase na liderança ao vencer 5 dos 6 jogos que disputou. Com campanha idêntica do Palmeiras, o argentino Estudiantes, que estava debutando na competição, também avançou para a segunda fase. Na segunda fase, o Palmeiras obteve a classificação para as semifinais ao liderar o seu grupo, ficando à frente de Guarani do Paraguai e Universidade Católica do Chile. Já o Estudiantes avançou para a semifinal ao deixar para trás o Compatriota Independiente e o Universitário do Peru. Nas semis, o Palmeiras eliminou o Peñarol ao vencer ambos os jogos, enquanto que o Estudiantes eliminou o atual campeão Racing numa melhor de 3. O primeiro jogo da final foi realizado em La Plata, e o Estudiantes derrotou o Palmeiras por 2-1. O jogo da volta, realizado no estádio do Pacaembu, terminou com vitória palmeirense por 3-1. E se fosse levado em conta o placar agregado, o Palmeiras teria ficado com o título, mas como na época a regra não levava o placar global em consideração, uma nova partida teve de ser realizada, dessa vez no Estádio Centenário, em Montevidéu. Sem vacilar, o Estudiantes conquistou a sua primeira Copa Libertadores ao derrotar o Palmeiras por 2-0, com o ídolo Juan Ramón Verón, pai de Sebastián Verón, fazendo gol nos 3 jogos das finais. Boca Juniors em 1977. Em 1977, a Copa Libertadores também contou com a participação de 21 clubes, reunindo o campeão da edição anterior e os campeões e vices das ligas nacionais. Os representantes do futebol brasileiro foram o Internacional, campeão brasileiro de 1976, o Corinthians, que foi o vice, além do Cruzeiro, que jogou aquela edição graças ao título de 1976. Diferente do regulamento de 68, onde 2 clubes de cada grupo avançavam para uma segunda fase, em 77 apenas o líder de cada grupo era que se classificava, e no grupo 3, onde estavam Corinthians e Internacional, foi o Colorado quem se sobressaiu. A fase seguinte, a de grupos, era a semifinal, e lá o Internacional encontrou o Cruzeiro, que por conta do título da edição anterior, estava automaticamente classificado para a fase semifinal. Foram os mineiros que garantiram a classificação para a final, ao deixar para trás o Inter e a Portuguesa da Venezuela. O Boca Juniors já havia chegado numa final de Libertadores, feito esse que aconteceu em 1963, quando perdeu para o Santos. Em 77, o clube jogou a competição graças ao título do Campeonato Nacional e Metropolitano de 1976. E presente no grupo 1, o Boca deixou para trás o compatriota River Plate e os uruguaios Defensor e Peñarol. Na semifinal, o Boca liderou seu grupo, ao deixar para trás o Deportivo Cali da Colômbia e o Libertad do Paraguai. A decisão contra o Cruzeiro foi a mais disputada possível, com o primeiro jogo da final realizado em Buenos Aires terminando com vitória do Boca por 1-0. Na volta em Belo Horizonte, o Cruzeiro devolveu o placar, e como consequência, uma nova partida em campo neutro teve de acontecer para conhecermos o campeão.
Disputado em Montevidéu, o placar do jogo desempate não saiu do zero e, como consequência, as penalidades foram necessárias, com Boca Juniors sendo mais eficiente nas cobranças e ficando com o título, ao converter 5 penalidades contra 4 do Cruzeiro. Vélez Sarsfield em 1994. A Copa Libertadores de 94 teve regulamento e fases a mais, bem diferentes das disputadas nas décadas de 60, 70 e 80, e a única coisa que permaneceu foi o número de participantes, já que também contou com 21 equipes. Do futebol brasileiro foram 3 clubes os representantes, sendo eles o campeão brasileiro Palmeiras, o campeão da Copa do Brasil o Cruzeiro e o atual campeão da Libertadores o São Paulo, que estreou de cara na fase mata-mata sem precisar jogar a fase de grupos. Palmeiras e Cruzeiro marcaram presença no grupo 2, ao lado dos argentinos Vélez Sarsfield e Boca Juniors. Na época, os 3 primeiros colocados avançavam ao mata-mata, e para a surpresa foi o Boca Juniors quem acabou ficando sem uma das vagas. O líder Vélez na fase oitavas de final mediu forças contra o Defensor do Uruguai, e os 2 jogos, tanto em casa quanto fora, terminaram empatados, e a vaga nas quartas de final foi garantida após eliminar os uruguaios na disputa de pênaltis. Nas quartas, o Vélez passou pelo Minervém da Venezuela, após empatar fora de casa em 0-0 e vencer na Argentina por 2-0. Nas semis, foi a vez de eliminar o Júnior Barranquilla da Colômbia, e isso não foi nada fácil, já que os 2 confrontos contra o adversário terminaram com placar de 2-1 para cada mandante, e a vaga na grande final só foi confirmada após disputa de pênaltis. O São Paulo, por conta do título da edição anterior, estreou de cara nas oitavas de final, e o adversário nessa fase foi o Palmeiras, com o tricolor eliminando o rival. Nas quartas, um disputado duelo contra a União Espanhola do Chile, e o São Paulo avançou às semifinais com um global de 5-4. Nas semis, o adversário foi o Olímpia, e após o 2-2 no placar agregado, o São Paulo passou pelos paraguaios na disputa de pênaltis. O primeiro jogo da final contra o Vélez foi disputado na Argentina, e o resultado terminou em 1-0 para os mandantes. Na volta no Morumbi, o São Paulo devolveu 1-0, e por conta disso, o grande campeão só foi conhecido na disputa de pênaltis. Convertendo 5 cobranças contra 3 do São Paulo, o Vélez conquistou pela primeira e até hoje única vez em sua história a Copa Libertadores. Internacional em 2006. Em 2006, a Copa Libertadores, já bem mais inchada com participantes, regulamento diferente e fases a mais, teve a participação de 38 clubes, e do futebol brasileiro foram 6 os representantes, sendo eles o atual campeão da Libertadores, o São Paulo, o campeão brasileiro Corinthians, o vice Internacional, o terceiro colocado, o Goiás, o quarto, o Palmeiras, e o campeão da Copa do Brasil, o Paulista de Jundiaí. Até o final da década de 90, o atual campeão estreava diretamente na fase mata-mata. Só que a partir de 2000 isso mudou, e o São Paulo, o atual campeão em 2006, estreou na fase de grupos. Sem maiores dificuldades, o tricolor classificou-se para as oitavas de final na liderança do grupo 1. Finalista nesta edição, o São Paulo passou pelo Palmeiras nas oitavas de final, com um global de 3-2, nas quartas de final pelo Estudiantes, após 2 jogos disputados e com a vaga só sendo definida na disputa de pênaltis, e pelo Chivas Guadalajara do México nas semis, ao vencer ambos os jogos. Era a segunda final de Libertadores consecutiva disputada pelo tricolor do Morumbi, e mais uma vez contra um clube compatriota. O Internacional, que já havia chegado na final da Libertadores, e isso em 1980, quando perdeu para o Nacional do Uruguai, buscava a todo custo seu primeiro título, e presente no grupo 6, o Colorado avançou ao mata-mata na liderança. O caminho até a decisão foi o seguinte: nas oitavas de final, o time de Abel Braga eliminou o Nacional do Uruguai, que na época tinha em seu ataque o jovem Luis Soares. Nas quartas foi a vez de passar pela LDU, com a vaga sendo garantida após reverter uma desvantagem de 2-1 no Beira-Rio. Nas semis, o adversário foi o Libertad do Paraguai, e o Internacional, sem maiores dificuldades, avançou para a final. O primeiro jogo foi disputado no Morumbi, e o Inter, com gols de Rafael Sobis, derrotou São Paulo por 2-1. Na volta no Beira-Rio, a confirmação do título veio após o empate de 2-2. LDU em 2008. Assim como em 2006, a Copa Libertadores de 2008 também teve a participação de 38 clubes, e os representantes do Brasil foram o campeão da Copa do Brasil, o Fluminense, o campeão brasileiro, o São Paulo, o vice, o Santos, o terceiro colocado, o Flamengo, e o quinto colocado da Série A, o Cruzeiro, já que o quarto do Brasileirão de 2007 havia sido o Fluminense, que já havia garantido a vaga através da Copa do Brasil. O Fluminense esteve presente no grupo 8, ao lado de LDU do Equador, Arsenal de Sarandi da Argentina e do Libertad do Paraguai, e a vaga nas oitavas de final foi garantida na liderança.
No mata-mata, o time do técnico Renato Gaúcho passou por Atlético Nacional da Colômbia nas oitavas com um global de 3-1, pelo São Paulo nas quartas com gol da classificação marcado por Washington saindo nos minutos finais e pelo Boca Juniors nas semis, após empatarem na Bombonera por 2-2 e vencer no Maracanã por 3-1. Na decisão, o adversário foi a LDU, clube esse no qual o Fluminense já havia medido forças na fase de grupos. O caminho da LDU no mata-mata foi o seguinte: nas oitavas de final, o clube eliminou o Estudiantes após um global de 3-2. Nas quartas, mais um argentino pelo caminho, sendo o São Lourenço o adversário, e o embate não foi nada fácil, já que ambos os jogos terminaram empatados em 1-1, com a vaga nas semifinais só sendo garantida após disputa de pênaltis. Nas semis, o adversário foi o América do México de Salvador Cabañas, grande carrasco de brasileiros naquela Libertadores, e a LDU eliminou os mexicanos graças ao gol marcado fora de casa. O primeiro jogo da decisão, disputado em Quito, terminou 4-2 para os equatorianos, e o Fluminense precisava de uma verdadeira remontada na partida de volta se quisesse ficar com o título. O jogo da volta no Maracanã, o Fluminense conseguiu vencer por 3-1 de virada, e como tudo ficou igual no placar agregado, a prorrogação e posteriormente a disputa de pênaltis foram necessárias. Desperdiçando 3 cobranças e convertendo apenas uma, e vendo a LDU converter 3 penalidades, o Fluminense deu adeus ao tão sonhado título da Copa Libertadores em pleno Maracanã. Bom pessoal, e esses foram os clubes que conquistaram a sua primeira Copa Libertadores sobre times brasileiros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e conto com o seu like e com a sua opinião nos comentários.